anos eu tenho dito para os irmãos que o maior desafio nosso como crentes é crer em Deus. E continua. Continua sendo. Crer em Deus com tudo aquilo que Deus diz que é e faz por nós, quando as coisas estão favoráveis, é um imenso prazer. Crer em Deus com tudo o que Ele diz que é e faz por nós, quando as coisas não estão favoráveis, é um desafio enorme. Não passar por mentirosos espirituais, não passar por aqueles hipócritas que eu comentei lá no retiro, é um desafio muito grande. Um outro desafio que eu quero trazer para vocês hoje, para a gente pensar juntos, um outro desafio gigante da vida cristã, é harmonizar, conviver com a alegria da salvação que nós temos. Nós, facilmente, aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, se alegram com a salvação. O duro é harmonizar a alegria da salvação com a aflição das preocupações. Harmonizar a alegria da salvação com os sofrimentos que a vida impõe. Aí depois nós precisamos ainda nesse projeto de conciliar ou harmonizar a alegria da salvação com as aflições que as preocupações trazem, mais os sofrimentos da vida. Ainda temos que continuar crendo e harmonizando tudo isso com a consolação do Espírito Santo que Deus promete em Jesus Cristo para todo aquele que crê. Botar isso tudo no liquidificador e tomar. Um gelinho. Não é mole não, irmãos. Ser crente e não ser hipócrita é um dos grandes desafios da vida cristã. Eu creio, realmente eu creio, com todo o meu coração, quando a Bíblia diz no Salmo 28, se o slide quisesse passar, bom. Salmo 28, número 7, vamos ler juntos? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Amém? Você crê nisso? Eu também. Eu também creio. Mas com que força as coisas da vida tentam roubar essa alegria e a minha força? É contigo assim também? Que força! Eu creio que foi com uma boa parte disso que nós acabamos de falar, com esses desafios aqui de conciliar essas verdades. Eu acho que era uma boa parte disso que Paulo tinha em mente quando ele, inspirado divinamente pelo Senhor, ele escreveu o que vemos lá em 1 Coríntios. Pode abrir sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versos do 3 ao 7. Perdão, não é primeira não, é segunda. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, versos do 3 ao 7. Segunda Coríntios, capítulo 1, versos do 3 ao 7. Estarei lendo, você acompanha na sua Bíblia.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão sendo ou os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dará ou lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai bondoso, Pai das misericórdias e de toda consolação, eu clamo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro com a Tua palavra. Fala conosco, Deus querido, que saiamos daqui plenamente assistidos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias e por toda a Tua consolação. Assim eu te peço, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Paulo não diz logo de cara aqui nesse texto que nós lemos os motivos das suas provações e sofrimentos. Vocês estão me ouvindo bem? Está chegando bem aí? Ok. Mas ele afirma, vemos logo no começo do texto, que as suas grandes lutas, seus sofrimentos, pelo menos está explícito, não numa afirmação enfática, mas está explícito que as aflições, os sofrimentos não o impedem de ter uma atitude de gratidão. Ele começa esse trecho dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse bendito está dizendo, então, bendigo, ou está bendizendo: Senhor, eu te agradeço grandemente, eu bendigo o teu nome, por tudo que o Senhor é, através de Jesus Cristo. Ele está tendo uma atitude de profundo reconhecimento e gratidão por quem o Senhor Jesus é, aquele que ele crê, aquele que ele confessa como seu Salvador. Ele agradece a Cristo e ele está agradecendo pelos sofrimentos, pelas aflições. E isso é estranho. O que precisa, o que eu preciso para dizer bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, se está doendo em todos os lados? O que eu preciso para fazer isso? Mas é o que o apóstolo Paulo faz. Eu creio que um dos motivos pelo qual ele faz isso é porque são exatamente essas experiências de sofrimento, essas experiências de tribulações e aflições, que estão capacitando Paulo a dizer bendito seja o Senhor. É isso que está propiciando esse louvor, essa gratidão, esse momento, esse início da carta. Não sei se haveria um bendito seja Deus se tivesse tudo bem. E Paulo não era doido. Ele está dizendo, bendito seja Deus nas provações, porque ele está percebendo a presença do Senhor. Na mais intensa tribulação, ele está se sentindo tão guardado, não digo protegido, porque ele está sofrendo, então ele não está protegido. Mas ele está guardado. Ele está tão seguro no Senhor em meio às provações, que ele diz, bendito seja o Senhor, mesmo nesse apuro todo. Mas vamos continuar pensando, por que Paulo é capaz de agradecer no meio da perseguição ou do sofrimento?
eu creio que realmente ele está experimentando de forma absoluta e especial aquilo que vamos ver aqui nesses versículos, que a Bíblia nos apresenta como consolação de Deus. Ele está experimentando a consolação. O verso 3 e 4 dizem assim, os versos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Como definir consolo, irmãos? Como definir consolação, espiritualmente falando? A tendência, quando nós pedimos consolo, é estarmos associando consolação a livramento, mas nem sequer no dicionário a palavra consolação significa isso. A palavra consolação está ligada muito comumente, no Aurélio, no dicionário, na língua portuguesa, em alívio do sofrimento, não livramento do sofrimento. Como se minhas pernas estivessem sem força, aí vem o Senhor e me pega pelo braço e diz assim: continua andando. Ele não me tira do chão, senão seria livramento. Mas a ideia bíblica de consolação é uma capacitação sobrenatural para continuar, com menos dor, talvez. Com os ferimentos, talvez, sangrando menos. Literalmente, a ideia de aliviado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Fica claro que Deus não está impedindo o apóstolo Paulo de passar pelas aflições neste mundo, mas a afirmação no texto que o Senhor o consola em todas as suas tribulações. Uma possibilidade muito comum nas Escrituras para a consolação de Deus é relacionar a consolação de Deus com a ação redentora de Deus através de Jesus. É a ideia do pensamento bíblico lá do Evangelho de João, que diz que ainda que você morra, você viverá. Deus livrou da morte? Não, mas disse: a vida eterna é tua. Esse é o parâmetro de consolação de Deus, na perspectiva do próprio Deus. Eu não vou livrar você da aflição, as que são causadas por mim e as que eu recebo de presente. Mas eu vou te dar aquilo que você não vai encontrar na prateleira do supermercado. Eu vou te dar essa consolação de que ainda que você morra, você viverá. Eu vou te pegar por baixo dos braços, quando tuas pernas estiverem fracas, e vou dizer assim: continua. Eu vou aliviar a dor. Eu vou te ensinar a sentir dor sem morrer. Você vai aprender a viver neste mundo nos meus braços. Uau! Consolação de Deus. Eu creio que Paulo está experimentando algo bem parecido com isso. Pensando em consolação, nessa ideia redentora, Deus nos perdoando os pecados através de Jesus, mas ainda não nos tirando desse mundo que nos aflige e nos pressiona debaixo desse contexto de tentação que o diabo tanto trabalha para que pequemos. Deus nos dá segurança nesse processo de consolação, numa perspectiva redentora, de mudar o destino do seu povo. Deus nos tira daquela situação de escravidão do cativeiro do pecado e nos coloca na liberdade de uma nova vida. Consolação de Deus.
Eu sei que sou pecador, mas não sou mais escravo. O Senhor me ensinou a andar como livre. A questão é que Paulo, nas suas muitas aflições, ele não foi apenas consolado no sentido mais comum da palavra consolar. Ele experimentou mesmo desse sentido que eu estou dando mais bíblico e espiritual desse cuidado especial de Deus. Ele foi carregado por Deus em meio de um monte de aflições. Ele foi capacitado a não perder o fôlego. Consolação para Paulo veio muitas vezes com o livramento do desânimo. Não sei vocês, mas eu preciso muito disso. Paulo continuou disposto e capaz, recebendo capacitação do Senhor para realizar o serviço do Senhor, apesar de toda a pressão que ele vinha passando. Eu, francamente, entendo isso como consolação de Deus. Fica claro demais que Deus e a sua misericórdia jamais são desmentidos, jamais podem ser diminuídos ou banalizados por causa dos sofrimentos. Não há sofrimento que minimize todo esse processo de Deus agindo com a sua misericórdia consoladora. Até porque vemos na palavra do Senhor que não seríamos tentados até o sangue. 1 Coríntios 13, 7, se eu não me engano, né? Deus antes nos daria o escape. 13, 10. Mas é justamente nas tribulações, é justamente nos perigos, nas aflições, que o nosso Deus é experimentado, como Paulo diz aqui no trecho que lemos. Paulo reconhece a Deus, como Deus se apresenta cuidadoso, no meio das grandes aflições e chama o Senhor de Pai das misericórdias. Me chamou demais a atenção pensar em misericórdia no plural. No meio do sufocão, Paulo chama o seu Salvador e Senhor de Pai das misericórdias. Eu creio que a ideia aqui é bem de algo agindo de um zelo amplo, de um cuidado do Senhor naquilo que eu peço e naquilo que eu nem pedi. Para aquilo que eu preciso e para aquilo que eu nem sei que vou precisar amanhã. Paulo apela, ou melhor, ele reconhece o seu Senhor como Pai das misericórdias. Por meio dessas muitas misericórdias, Deus então é claramente visto por Paulo e precisa ser também visto por nós como Pai, um Pai que se importa grandemente, paternalmente, zelosamente com cada um de nós em meio aos nossos sofrimentos. Ele não está de lado ou simplesmente despreocupado, no melhor dos sentidos, a nosso respeito. A questão é que nem sempre os cuidados do Senhor, a maneira como Deus expressa as muitas misericórdias, é como nós desejamos e imaginamos. O fato é que o Senhor não nos livra dos sofrimentos, não. Mas, sem dúvida alguma, Ele nos transforma através das aflições, através das tribulações. Aí é que o nosso testemunho aparece. É aí que o verdadeiro serviço cristão, o serviço do salvo, o testemunho do crente, quando realmente salvo, quando realmente crente, ele aparece e impacta no meio da aflição. Quer ver um pouco disso?
Vai um pouquinho mais adiante no capítulo 11, ainda em 2 Coríntios. Nos versos 23 a 33, eu vou fazer a leitura. Vamos ter um pouquinho de aflição. E como a aflição na vida de Paulo o capacitou a testemunhar e ao serviço de uma forma extraordinária. Acompanhe aí, eu vou ler rapidamente dos versos 23 ao 33 do capítulo 11. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado, agora então, propriamente dito. Paulo está falando sobre os seus sofrimentos, suas lutas. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais vezes e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente vigiando de uma parte a outra, de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Uau! Dá vontade aqui de chegar, pô, a minha que é aflição? Eu que passo aflição? Mas Deus não faz isso, né? Nós temos essa tendência de nos comparar. E uma das coisas que eu falei hoje na classe de doutrina, uma das coisas espetaculares sobre Deus é a pessoalidade de Deus. Deus não olha você como um servo. Não, Deus olha você como Vera. Deus olha você como Davi. Deus olha você como Cido. Obrigado. Deus não nos olha apenas numa linha de montagem onde todos estão recebendo peças e upgrades para serem melhores e, enfim, estarem funcionando. Não. Deus sabe exatamente o fio de cabelo que vai cair do cabelo da cabeça da Marcela, hoje ainda. Deus conhecia Paulo, Deus sabe quais são as tuas aflições. O que te aflige? O que me aflige? O que afligia Paulo? E vai nos dar, mediante a sua absoluta onipotência, o que é devido para que eu e você continuemos firmes na fé, testemunhando e servindo ao Senhor. A gente crê nisso? Amém? O fato é que nas tribulações, Deus nos concede a experiência das consolações. Isso nos leva ao verso 4. Toda essa experiência pessoal que Paulo adquiriu nas tribulações e também na consolação recebida do Pai das misericórdias, afeta a vida dos outros. Nós somos tão egoístas, irmãos, que achamos que tudo que acontece ao nosso redor é só por nossa causa. É para mim, por minha causa, por mim, eu. Quando Deus nos chamou para refletirmos a sua glória a partir de nós. E quando afligidos e consolados,
nós automaticamente nos tornamos dispenseiros de consolação. A experiência da consolação em meio aos sofrimentos deve nos capacitar a um serviço muito eficaz na obra do Senhor. Mas quando a gente acha que tudo acontece por minha causa, só porque mim, porque, enfim, tudo rodando como se eu fosse o centro do universo, o nosso egoísmo nos impede de abençoar. Mas o que vemos aqui no texto é que o Pai das misericórdias, que permite a tribulação e a consolação a Paulo e a nós, é Ele também que faz com que nossas vidas sejam frutíferas para outros. O texto diz para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos, ou a ideia de sejamos capazes de consolar os que estão passando por tribulações. Irmãos, pessoas que foram consoladas por Deus são as mais capacitadas para consolar outros. É o que o texto está dizendo. Com aquilo que você recebeu do Senhor, você é potencialmente capaz de consolar os que estão passando por aflição. Mas nós somos tão egoístas que a gente acha que se não tiver tudo 100%, eu não tenho o que dizer para os outros. Irmão, você quer que fique tudo 100%? Morre. Porque no céu vai ser tudo 100%. Enquanto isso, não vai ser não. Vai ser o maior sufoco. A ideia aqui de consolação, ou de ser capazes de consolar uma vez consolados, está muito ligada também, é possível uma tradução com a ideia de ter poder para consolar outros. A ideia de autoridade. Quando eu, em minhas tribulações, percebo o Senhor me pegando e não me tirando do chão, mas quando as minhas forças estão já talvez exauridas, aí o Senhor me pega e eu percebo que é Ele quem me faz andar. E quando eu tenho essa gostosa e paternal experiência com o Pai das misericórdias, eu tenho também poder para consolar outros, para encorajar. Poder de Deus. Paulo também, ele não, mais uma vez, ele não está especificando até aqui que aflição, que tribulação ele tem em mente, no caso, quando ele diz, dos que estão passando por tribulações. Você vai consolar os que estão passando por tribulações. A gente não sabe quais são as tribulações daquelas pessoas, do contexto dele ali, mas podemos imaginar bem, olhando para as nossas próprias tribulações. Podemos imaginar bem as tribulações daquelas pessoas que talvez estivessem em volta do apóstolo Paulo, olhando para as nossas, as preocupações, os medos, as inseguranças, os muitos temores. Mas a ideia que fica é que nenhuma tribulação, nenhuma aflição desta vida precisa ficar sem consolação. Amém? Nenhum. O verso 5, então, nos leva a imaginar que agora vamos começar a botar algumas causas nos sofrimentos de Paulo, e algumas causas que deveríamos nos identificar com elas também. Certamente o apóstolo Paulo tinha aflições pessoais, particulares. Como pecador, como nós, ele tinha provavelmente aquelas que ele procurou e aquelas que ele não procurou, mas que vieram a Paulo só por ele estar nesse mundo como nós. Do mesmo jeito, nós temos aquelas que a gente procura e sofremos,
E temos aquelas que a gente simplesmente não tem que fazer, bate na nossa porta e entra. Nem sequer bate, né? Mete o pé e entra, né? Elas vão acontecer mesmo. Mas agora Paulo vai dizer o que mais o aflige. Isso aflige demais Paulo. Os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Não são apenas as suas aflições pessoais ou próprias, ou quem sabe até por culpa própria, que mais afligem Paulo. São os sofrimentos de Cristo que ele suporta em suas tribulações apostólicas. Irmãos, isso tem me consumido, porque eu tenho me cobrado demais. Eu tenho que passar por preocupações e tribulações que seja por Cristo Jesus. E me penitencio grandemente quando tenho preocupações que me afastam um pouco daquelas que deveriam ser as que eu deveria sofrer. Por Cristo, unicamente por Cristo. A gente está nesse mundo. A gente vai ter coisas na vida que vão também nos afligir. Paulo também tinha as dele. Mas como eu queria, se eu tivesse que sofrer, que fosse só por Cristo. Só por estar lutando pelo testemunho fiel daquele que me salvou. Por estar morrendo por aquele que me salvou, se necessário fosse. Por estar sendo fiel, obedecendo ao Senhor. Isso, sem dúvida alguma, gerava em Paulo grandes aflições. Sabemos que Jesus, vivendo neste mundo, passou um monte de aperto. Os caminhos de Jesus nesta vida foram caminhos de dor. E agora vem a pergunta: será possível estar em Cristo Jesus sem participar em seus sofrimentos, como diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 10? É possível ser um discípulo de Cristo Jesus, tendo o Cristo Jesus por fidelidade, amor a Deus e determinação em cumprir o plano salvador de Deus através do seu próprio Cordeiro Jesus, por mim e por você. Jesus foi até o fim no projeto salvador de nos livrar da escravidão do pecado, sofreu a beça antes, durante e depois, na sua vida pública. E eu acho que posso ser de Cristo, posso estar em Cristo sem participar também dos seus sofrimentos. Posso testemunhar fielmente do meu Salvador sem ser afligido, sem todo mundo dizer sim, eu ter que, em Cristo Jesus, dizer não. O mundo inteiro está dizendo pode, e eu em Cristo Jesus dizendo não vou, porque eu vou obedecer o meu Salvador. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. De alguma forma, esta vida em Cristo tem te afligido, porque afligia Paulo, porque ele estava realmente em Cristo. E isso o fazia passar boa parte das suas aflições. Mas, por outro lado, tanto os coríntios como cada um de nós, não podemos de forma alguma deixar de considerar ao mesmo tempo o que continua aqui nesse versículo, no versículo 5. Os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós? Verdade. Mas também por meio de Cristo transborda a nossa? Aleluia. O testemunho de Cristo vai, sem dúvida alguma, permanecer fiel, confiante, crendo que Ele é Deus e cuida de mim, é o Pai das misericórdias, tendo esperança contra a esperança, fazendo o que é certo quando o mundo está se sentindo à vontade e confortável na prática do que é errado. E eu vou fazer a vontade do meu Pai das misericórdias, porque Ele é o meu Salvador. Eu talvez passe muitos apertos. A questão é que por meio de Cristo também transborda a nossa consolação. Irmãos, isso era consolo para Paulo, isso é consolo para mim, isso é consolo para nós. O que fica claro é que um rio de consolação se derrama sobre Paulo e sobre nós a partir de Cristo. Nós temos um mar de consolação disponível para aqueles
que estão em Cristo Jesus. O Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, Ele atua e se manifesta na vida de Paulo e, sem dúvida alguma, em nós também, por meio de Cristo Jesus. Duvidar disso, irmãos, é um grande masoquismo. Porque o remédio para as nossas aflições não está em viver neste mundo invisível, mas é viver neste mundo suprido pela graça consoladora de Deus em Jesus Cristo. Isso tem um propósito bem definido no verso 6, que diz assim: se somos atribulados, vamos ler juntos? Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Irmãos, ambas situações, tanto as tribulações do apóstolo Paulo, como a experiência que está claro que ele tem tido de consolação, tudo redunda mais uma vez na bênção aos outros. Tudo vai de encontro ao outro. Somente por meio, irmãos, dos sofrimentos, das perseguições que o apóstolo Paulo sofreu, que a salvação chegou aos coríntios. Se você ler o histórico das viagens missionárias de Paulo, que fizeram Paulo chegar em Corinto, você vai ver que foi uma luta atrás da outra. Paulo teve que sofrer muitos maus tratos em Filipos. Na verdade, ele foi expulso de Filipos a pedradas. Depois ele foi expulso de Tessalônica. Depois ele foi rejeitado em Atenas, para então encontrar o caminho para chegar em Corinto e levar a salvação aos coríntios. Então, as tribulações do apóstolo, tanto quanto toda a consolação que o apóstolo Paulo recebeu, tudo redundou no benefício aos outros. E nós, irmãos, a gente geralmente, eu digo isso por mim, se eu não lutar muito, as minhas lutas me imobilizam, me anulam. As minhas preocupações, elas quase me matam. Porque a minha tendência é ter tudo, achar que as coisas rodam ao meu redor. Quando o Senhor me permite lutas e consolações, para que eu possa vir abençoar vocês. E vocês, o Senhor permite lutas, provações e toda sorte de consolações, sabe para quê? Para você abençoar os outros. Em Cristo Jesus. Quando vamos aprender, irmãos? Eu espero que seja hoje, com o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, com a sua própria vida, Paulo encoraja os crentes de Corinto, afirmando que toda consolação vem de Deus. E não somente isso, e vem a parte agora que eu preciso muito dessa segunda parte aqui. Ele diz, olha, toda consolação vem de Deus e toda essa consolação vai trazer para vocês paciência para suportar as tribulações. Bom, nas tribulações e preocupações, a primeira coisa que nós perdemos é o quê? A paciência. Eu também. Aí Deus diz que a consolação no meio das tribulações. Lembra bem, consolação não é remoção da tribulação, mas é aquela segurança de Deus me pegando. Sabe quando a gente pega a criança quando está querendo andar? E você pega as perninhas tão fraquinhas. Nós fizemos com o Heitor lá no acampamento. A gente pega ele pelo sovaco assim, né, e vai aquelas perninhas bambas lá até ganhar firmeza. Quando nossas pernas já estão bambas. Aí o Senhor vai e nos pega carinhosamente pelo sovaco. E vai, filho, não para não. Quando percebemos, discernimos essa espetacular verdade espiritual,
A Bíblia nos diz que a gente recebe paciência para suportar as tribulações. Eu preciso todo dia disso. Eu preciso de consolação que dá paciência para suportar as aflições da vida. Você precisa? Eu também. É assim que o consolo que Paulo recebia da parte de Cristo Jesus se tornou plenamente eficaz, tanto para os crentes lá em Corinto, quanto tenho certeza que há de ser eficaz para nós também. Então o apóstolo Paulo completa esse pensamento bíblico sobre esse tema, sobre consolação e sofrimento, no versículo 7. Ele diz assim: e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam da nossa consolação. Irmãos, os coríntios, eles participam da vida do apóstolo Paulo justamente nesse ponto extremamente controvertido. Na controvérsia de sofrimento e consolação. A ideia inicial é que se Deus é bom, não tem que ter sofrimento, só tem que ter consolação. Então vão morrer. Porque só no céu, isso vai funcionar no céu lindamente. Mas nessa vida, a Bíblia diz que passaríamos por aflições. Por isso, tende bom ânimo. Eu creio que a consolação tenha bom ânimo. Está muito ligada a isso. E é exatamente nesse ponto extremamente controvertido que os crentes lá de Corinto, eles participam da vida do apóstolo Paulo. Eles participam dos sofrimentos. A ideia de que está duro aí, eu vou ficar contigo não somente do lado, mas eu vou padecer pelas essas causas também, elas serão minhas também. A ideia da causa de Cristo, irmãos, nossos motivos de aflições são diferentes. Cada um tem seu contexto, cada um tem suas preocupações, suas realidades familiares, de trabalho, mas tem algo que nos coloca exatamente iguais, que são as lutas que hão de vir para a vida daquele que é fiel a Cristo Jesus até o fim. Então, irmãos, vamos ficar um do lado do outro, para que se tivermos que passar por sofrimentos por causa de Cristo, a Bíblia nos afirma: sofreremos, mas seremos também plenamente consolados. Então, se eu tiver que participar no sofrimento, nas aflições, eu vou também desfrutar de toda a consolação, porque Paulo desfrutava plenamente de toda a consolação. E Paulo ainda diz que ele tem a firme esperança. Ele diz: nossa esperança está firme. Para que a igreja, a ideia aqui é que a igreja, com a sua experiência, tenha também esse prazer de experimentar toda a consolação no meio do sofrimento. Consolação da parte de Deus. Então Paulo diz: eu estou firme nessa esperança, que vocês também receberão toda a nossa consolação. Irmãos, a gente tem uma tendência muito estranha de dizer que abençoar é dizer para o outro que vai dar tudo bem. Olha, vou te dizer agora uma animada para você, vai ficar tudo bem, as coisas vão passar, os problemas vão passar, é claro, eu não sei quando, mas vão passar. Isso encoraja, eu acho que é legal a gente dizer, encorajando o outro, que tudo vai passar, eu costumo dizer isso, aguenta que tudo passa. A questão é, dar as costas e ir para casa e tocar sua vida e deixar o outro com tudo passa, não é muito legal. Agora, você ser aquele instrumento de consolação na vida daquele irmão que ainda não experimentou a bênção da consolação que você tem experimentado, irmão, não abre mão disso não. Não abre mão disso não. Tem experimentado a consolação do Senhor no meio dos sofrimentos, tem percebido a mão do Senhor te levantando, não espera ficar tudo bem não, porque talvez demore.
Desejo no Senhor, estaremos orando daqui a pouco para que as soluções surjam para as nossas preocupações. Elas podem surgir amanhã, mas pode ser que demore. Então agora, com a consolação que você tem sido consolado, abençoa. A Bíblia diz que você recebe poder para consolar, se você tem sido consolado. Amém? Certamente nós vamos passar ainda por muitas vezes experiências de sofrimentos e tribulações. Mas uma coisa é absolutamente certa: nós podemos estar convictos dessa verdade especial. O Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação nos proverá. Amém? Da mesma maneira que proveu o apóstolo Paulo, os coríntios, o Senhor nos proverá. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor querido, pela maneira tão misericordiosa. Ó Deus, quero dizer como o apóstolo Paulo: bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É esse que tem nos assistido. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, porque seguramente temos preocupações. Temos aflições que talvez estejam nos incomodando grandemente. Ó Pai, também seguramente, se estamos perdendo, ó Deus, o discernimento das coisas ao nosso redor, é porque estamos deixando de enxergar o Pai das misericórdias. Se estamos, ó Deus, com as aflições nos vencendo, é porque estamos abrindo mão do Deus de toda a consolação. Se estamos, ó Deus, perdendo, ó Pai, na luta por uma vida espiritual consistente, é porque estamos pedindo livramento dos problemas, quando isso não é normal. Eu posso me livrar desse hoje, mas outro vem logo amanhã. Temos que aprender, ó Deus, a viver nesta vida, ou viver esta vida, debaixo, ó Pai, da Tua poderosa consolação. Muitos livramentos virão, muitos já aconteceram, mas é certo que outras lutas virão. Ó Pai, por isso não podemos de forma alguma abrir mão do Deus de toda a consolação e entender consolação como aquilo que o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Não deixou com que Paulo desanimasse. Não deixou com que Paulo parasse, ó Pai, de servir o Senhor. Mas ele, com a consolação que recebeu de Ti, ele também recebeu poder para consolar outros. Eu te peço pelas nossas aflições, Pai. Eu te peço pelas nossas preocupações. Eu peço pelo livramento, porque precisamos, ó Pai. Mas, ó Deus, eu te peço a consolação do Teu Espírito. Porque ainda que o livramento demore, eu preciso continuar firme, em pé, caminhando na direção da cruz, sem desanimar, fazendo a minha parte dedicadamente e dependendo completamente da Tua provisão para tudo que eu não posso. Ó Deus, precisamos de Ti. Talvez nossas pernas estejam fracas agora e bambas. Ó Deus, nos segura pelos braços, ó Pai. Nos levanta como crianças com pernas fracas. Nos põe de pé, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a sair daqui seguros, ó Pai, na Tua mão. Que o Deus de toda a consolação nos renove o nosso vigor, nosso ânimo espiritual, nossa decisão de Te servir alegremente, de Te obedecer, de Te honrar, de enfrentar lutas por causa de Cristo Jesus.
Ó Deus Santo, se somos teus discípulos, não podemos querer viver como se o Senhor tivesse vivido num passeio nesta vida. O Senhor viveu, sofreu e morreu por nós, ó Pai, para que tivéssemos perdão de pecados e vida eterna. Ajuda-nos a nos abraçar a Tua causa, que a Tua causa sempre seja maior do que nós, que a Tua causa sempre seja maior que o nosso egoísmo, que os nossos interesses, que a Tua causa, ó Deus, vença, ó Pai, os nossos interesses, que a Tua causa supere os nossos egoísmos, ó Pai. Ajuda-nos a Te servir alegremente. Obrigado, porque Tu é o Pai de todas as misericórdias, o Senhor de toda a consolação em quem podemos confiar. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana provida pelo Senhor. Nós precisamos de Ti. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando a Tua igreja, dando trabalho, dando sustento e dando alegria de trazer seus dízimos e ofertas à Tua casa. Que as Tuas bênçãos e promessas se renovem sobre a vida daqueles que têm Te obedecido. Aqueles que desejam, ó Pai, mas ainda estão lutando. Abre porta de trabalho. Dá a coragem da obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a administrar fielmente aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para poder servir a Tua igreja. Assim eu Te peço, Deus querido, muito agradecido por esta tarde e noite, juntos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe.